seja muito bem-vinda a este belíssimo canal no YouTube. Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje eu vim fazer aqui um update de mais de 3 anos e meio morando em São Paulo. Vem comigo! Pois muito bem, eu pedi lá no nosso Instagram, @coisasdediva, para as seguidoras me mandarem perguntas, dúvidas, questionamentos sobre esse tempo que eu tô aqui na cidade. Lembrando que eu já fiz 2 vídeos, o primeiro contando que eu tinha me mudado lá no início de 2020, eu me mudei em janeiro, e um outro, um mês depois, ainda muito jovem, sonhadora, né, antes da pandemia, dizendo as minhas primeiras impressões depois de um mês aqui em São Paulo. Então, se você quiser assistir, termina de ver esse vídeo antes e depois vai dar uma conferida. Então vamos lá, a primeira pergunta é se tem alguma coisa de Curitiba que eu traria aqui para São Paulo. E além, né, da minha família, das minhas amigas, tem alguns produtos que quando eu vou para Curitiba eu compro e trago na mala porque eu não acho por aqui. O primeiro deles é um picles em conserva chamado Pepe Pepino, que eu amo, não tem igual pra mim. Uma granola também que minha mãe adora, ela compra direto da fábrica, que é de uma empresa chamada TAC Nutri. Sério, a granola é muito boa e eu não achei similar também para vender aqui em São Paulo. E aí tem o que? O Cine Gengibirra, tem o pirogue que eu amo, pirogue do Tadeu de Curitiba, da feirinha, tudo pra mim. E claro, né, outras coisas também, por exemplo, os serviços de beleza que eu faço em Curitiba, tem profissionais que eu confio muito lá e até agora eu não consegui encontrar ninguém assim que eu pudesse estabelecer um vínculo, uma conexão, uma confiança para fazer as mesmas coisas aqui em São Paulo, tipo sobrancelha, cortar cabelo, enfim, ainda não encontrei. E é difícil você ir pela primeira vez sem ter muita certeza, aquele medo que a pessoa não faça algo que você goste, né? E além disso, tem também uma outra questão, que é o plano de saúde, né? Em Curitiba, o meu plano era excelente, assim, tinha uma cobertura ótima, médicos bons, e aqui um plano equivalente custa muito, muito, muito mais caro. Fora também, né, a questão da violência, né, que em Curitiba é menor, a facilidade de acesso é uma cidade menor também, você consegue ir e vir de forma mais fácil. Enfim, eu acho que é isso. Uma outra perguntinha que fizeram é se, né, apesar da pandemia, eu acho que melhoraram as oportunidades de trabalho por estar aqui em São Paulo. Eu acho que para a questão dos eventos é muito melhor por aqui, porque tudo acontece nessa cidade, né? Então eu tenho mais chances, oportunidades de ir conhecer lançamento de cosmético, me conectar com outros criadores de conteúdo, conhecer melhor o pessoal das marcas para fazer ali um networking. E fora isso, a gente tem um contato comercial, que é a Mariana Coelho, né? Ela faz aí toda a ponte entre a gente, as agências, as marcas, justamente para oportunidades de publicidade. Mas é legal porque às vezes eu acabo tendo um contato, uma conexão, passo para ela e assim a gente vai também trabalhando juntas. Mas sem dúvida nenhuma ter esse contato comercial estando aqui em São Paulo também, que é a Mari, pra gente é muito importante porque tudo rola por aqui. Essa próxima pergunta eu já tinha respondido no meu vídeo de primeiras impressões, mas eu acho que vale a pena fazer aí um update sobre ela, né? Que é muito mais caro morar em São Paulo do que em Curitiba? E no geral também. E uma outra perguntinha que fizeram que eu resolvi juntar com essa é se a remuneração que eu tenho, né, é condizente com os custos de vida desta cidade. Então vamos lá. Primeira coisa, a questão da moradia, aqui é muito mais caro. Morar com o mesmo nível de qualidade de vida que eu tinha em Curitiba custou para mim pelo menos o dobro do preço do que eu pagava lá. Então sim, é mais difícil e obviamente depende de muitos fatores também, né? Onde você trabalha, se você precisa de um deslocamento rápido. Eu tecnicamente posso morar em qualquer lugar, mas também optei por estar no apartamento numa região próxima ao centro, que eu tivesse disponibilidade também para pegar ali um metrô. Moro perto de uma estação e também moro relativamente perto do aeroporto de Congonhas. Então, para mim, tudo isso deu muito certo, funcionou. E aí também, em função de ser um bairro, né, que é a Vila Mariana, um pouquinho mais caro, eu acabo também pagando um preço um pouco maior. Mas, em geral, a moradia é mais cara aqui, com toda certeza. Em relação também a mercado, eu acho que nesses últimos anos aumentaram os preços das coisas e eu senti cada vez mais a diferença, né, de ter um mercado ali mais caro. Lembrando também que eu faço minha alimentação totalmente em casa, né? Eu não saio para comer, peço pouco delivery, então isso encarece bastante também.
Em Curitiba eu vejo que tá caro pela minha mãe quando eu vou pra lá, mas não está tão caro quanto São Paulo. E aí nós temos a questão dos rolês, né, que eu falo brincando que você pisa pra fora de casa aqui em São Paulo, você gastou R$100 pelo menos. Mas é exagero também, claro que se for de repente num museu, num parque, um lugar que você possa entrar de graça e pegar metrô, você não vai gastar tanto. Mas acaba que às vezes é preciso um deslocamento de Uber, ou então você vai comer uma coisinha, vai ali num café, almoçar com uma amiga, e tudo isso acaba custando dinheiro para você ir num lugar bacana. É caro sim, então tem essa questão aí que a cidade te chama o tempo todo para fazer coisas, mas nem tudo cabe no bolso e no orçamento. E sobre a questão da remuneração, eu não vi muita diferença do que eu tenho de grana por mês em função do meu trabalho aqui no CDD com o que eu tinha em Curitiba antes de me mudar. Portanto, sim, eu tive que dar ali uma adaptada. Nos primeiros anos eu tinha uma reserva e aí depois disso eu comecei também a fazer os trabalhinhos por fora para completar aí o orçamento. Então, se você pensa que todas as blogueiras, influenciadoras e tal estão milionárias, sinto muito, mas não é meu caso, porque a gente tem uma empresa também em 3 pessoas, então nosso fluxo de caixa é dividido por 3. Por isso, sim, eu faço aí uns trabalhos em comunicação, também celebro casamentos, né? Tem até um vídeo explicando isso aqui. E isso me ajuda também a manter o meu dinheiro, né, mensal para poder fazer as minhas coisinhas por aqui. Essa pergunta eu achei bem curiosa, que é se eu acho o transporte público aqui de São Paulo melhor que o de Curitiba. E vai dar polêmica porque todo mundo sabe, né, que o sistema de ônibus lá de Curitiba é nacionalmente, até internacionalmente conhecido como um dos melhores, as pessoas elogiam muito, ele é referência em arquitetura e urbanismo, né, as estações tubo e tudo mais. Mas eu confesso pra você que eu prefiro o transporte aqui de São Paulo porque tem metrô. Metrô é muito mais rápido. Por mais que em Curitiba existam os ônibus, né, que são os vermelhos, ali biarticulados, que tem a pista livre, ainda eles param em sinal, enfim, tem todo um esquema ali para eles funcionarem. Aqui não, aqui é metrô, é rápido, é fácil, vai para muitos lugares. A única coisa que eu não gosto muito são os ônibus, porque eu acho que aqui eles são um pouco confusos. Às vezes em que eu peguei eu tive tipo um pouquinho de dificuldade e também em relação a atraso, muita espera no ponto, esse tipo de coisa. Mas para metrô eu adoro, só que também eu tenho uma condição de vida que é trabalhar em casa, em que eu não preciso pegar metrô lotado, trem lotado todo dia para trabalhar. Então eu vou em horários muito mais simples, no fim de semana. Isso tudo também tranquiliza muito a minha experiência. E me perguntaram também se eu acho que os metrôs aqui são muito confusos. Não acho, eu acho muito fácil. Enfim, é só olhar o mapa, literalmente, né? E funciona nessa mesma lógica em qualquer lugar onde você esteja. Até fora do país, por exemplo, em outra língua, eu consegui me virar muito bem no metrô. Não ia ser aqui em São Paulo que eu iria me confundir. E será que eu consigo fazer as coisas por aqui sem medo da violência? Será que a violência de São Paulo é tanto quanto a que a gente vê lá no Rio de Janeiro? Então vamos lá. Eu tento não pensar muito nesse assunto, porque vou ficar noiada, vou sair menos de casa do que eu já saio, então eu tento não pensar nisso, porém eu tenho uma atitude muito inteligente, muito esperta, pra estar sempre atenta ao que tá rolando, né? Você não pode também sair assim, tipo, lá, que cidade perfeita, não tem nada que vai acontecer, passarinhos e bombons de chocolate pelo caminho. Não dá pra ser assim também. Então eu acho que sim, é preciso tomar cuidado. Passei infelizmente por uma experiência bem chata uma vez na Avenida Paulista, que um menino menor de idade bateu no meu peito e arrancou minha correntinha. Nunca mais fui de correntinha pra Avenida Paulista. É basicamente isso. Não saio com o celular também, não dou bobeira com o celular. No mínimo assim que eu puder, eu uso o meu celular, assim, se é uma coisa rápida, que não vai precisar dele, eu também nem carrego junto comigo. E sim, eu acho que a violência está bem equiparável à do Rio de Janeiro, porque a gente está aí com uma gestão de prefeitura um pouquinho complicada, que a cidade deu uma abandonada, a questão do manejo mesmo, especialmente da situação de rua, que é uma preocupação também muito grande, né, da Cracolândia e tal, e também da violência como um todo, né, que não necessariamente tem a ver com essas pessoas, essas populações. Eu acho que tudo isso está contribuindo sim para a cidade ter ficado mais violenta, com mais casos acontecendo. Essa pergunta aqui eu adorei, se eu tenho um cantinho de São Paulo que eu mais amo. Nada específico, mas eu gosto muito de ir no Ibirapuera, que também é relativamente perto da minha casa. Eu adoro esse parque, eu acho ele uma delícia, ele me dá paz no coração.
Eu sinto assim que eu tô em São Paulo quando eu tô na Avenida Paulista. É uma referência para quem é de fora e para mim não é diferente. Eu gosto muito de estar lá, eu acho que eu sinto muito a cidade quando eu tô naquele lugar. E também gosto de ir no Sesc, porque tem várias atividades, então eu sou bem sesqueira, nunca consegui minha credencial, né? Enfim, por ser de fora e tudo mais, mas as coisas gratuitas, vou com a minha sobrinha também para ela brincar na brinquedoteca, tudo isso eu gosto muito de fazer por lá. E também as coisas famosas de São Paulo que eu acabo encontrando aleatoriamente no caminho. Famosas entre aspas pra mim que sou de outra cidade, né? Tipo, às vezes eu tô no Uber, daí eu passo, meu Deus, o Salão do Proença. Sabe umas coisas que eu via de Curitiba e ficava sonhando e agora eu passo usualmente por elas e falo, meu Deus, eu tô aqui, sabe? Isso eu acho muito legal de sentir também. E o que foi mais difícil eu me acostumar ou que eu ainda não me acostumei? Eu acho que esse ritmo frenético da cidade pega bastante. As pessoas estão sempre com pressa, bem sem tempo irmão, né, para fazer as coisas. Então isso é diferente. Claro que eu moro também numa região que é mais tranquila, dá ali uma paz, um respiro, mas quando eu tenho que sair de casa eu sinto um pouco esse frenesi, essa coisa, vamos, a gente tem que trabalhar, a cidade chama o tempo todo. Então dá uma sensação também assim de FOMO, né, que é Fear of Missing Out. Ou seja, é o medo de você estar perdendo alguma coisa importante. Então eu até ficar vendo muitos meus amigos fazendo mil coisas aqui, parece que eles estavam vivendo a vida ideal, a vida perfeita em São Paulo. Não só eles, mas também influenciadores e pessoas que eu seguia no Instagram. Resolvi dar um tempo também por causa disso, do Insta, porque eu tava achando que, meu Deus, eu fico muito em casa, eu não faço nada, eu tô perdendo oportunidades, e é uma sensação ruim que eu acho que é um pouco inerente a esse ritmo que a gente vê por aqui. Também a questão da violência é complicada, né? Não posso mentir que não. É diferente, né, em relação a Curitiba. E eu acho que é isso, assim. O trânsito também é ruim, esse deslocamento mais longo para fazer as coisas, às vezes é um pouco mais difícil. E no mais, tá tudo de boa. Tipo, o que eu não me acostumei são esses fatores aí. E a melhor parte pra mim é poder estar perto de muitas coisas legais. Quer dizer, tem esse lado de ter muita coisa pra fazer e às vezes você ficar meio perdido, sem saber o que escolher e também com a sensação de que você tá perdendo muita coisa, mas é muito legal quando tem as coisas, eu escolho fazer e posso ir, eu simplesmente pego um metrô, pego um Uber e vou. Tipo, as coisas estão aqui, sabe? Uma exposição que eu queira ver, um show que eu queira participar, um festival, então tá tudo muito acessível. Obviamente é caro? É caro. Nem sempre dá pra fazer tanta coisa? Com certeza nem sempre eu posso fazer assim 500 mil atividades. Mas é legal porque quando eu posso, eu sei que tá muito próximo de mim, tá muito perto, é só ir, é só viver. Então nesse ponto eu acho isso muito legal. E pra fechar, a pergunta mais perguntada de todas, aquela que me fazem até quando eu não abro caixinha sobre esse assunto no Instagram, que é se eu me arrependi de ter me mudado e se eu penso em voltar para Curitiba. Então vamos lá. Eu acho que eu tenho muita coisa para viver aqui ainda, porque eu infelizmente, né, me mudei um pouco antes da pandemia. E a pandemia atrapalhou completamente meus planos. Eu tinha um gás absurdo, uma vontade de viver, de construir uma vida diferente quando eu cheguei aqui. E a pandemia, né, simplesmente atrapalhou todo esse processo. Fiquei muito em casa, me acostumei com essa coisa de ficar muito em casa também. Acabei criando pouco vínculo, pouca conexão com a cidade no dia a dia, justamente por esse modo de vida. Então meu desafio, agora que eu estou, né, um pouco mais tranquila em relação à saúde mental, ainda é um processo, tem seus altos e baixos, eu quero poder fazer mais coisas, né, e sentir realmente as coisas que eu quero viver aqui, e entender se esse é meu caminho ou não. Eu não descarto nada, eu tô livre, nada me prende aqui, nada me prende em lugar nenhum. Então eu acho que eu tenho que realmente sentir e viver para poder saber. Mas por enquanto eu não penso em voltar. A minha família eu vejo pelo menos ali umas 4 ou 5 vezes por ano. Ou eles vêm para cá, ou eu vou para Curitiba. Vejo minhas amigas lá também. Fiz outros amigos aqui também. Tenho meu irmão, minha sobrinha. Então minha vida tá assim no momento. Um pouco dividida entre cada lado, mas eu tô tentando construir aqui o laço, o vínculo com a cidade também. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se curtiu, deixa seu like e também se inscreve aqui no canal ativando notificações para saber quando tem vídeo novo por aqui. Um super beijo e até a próxima!